Exercício 21. Para produzir certa quantidade de um produto em 4 horas, são necessárias 5 impressoras 3D idênticas, todas elas trabalhando ao mesmo tempo e com a máxima capacidade de impressão. Nas primeiras 3 horas de produção foram utilizadas as 5 impressoras e após esse tempo, somente foi possível utilizar 4 delas, nas mesmas condições de produção. Sendo assim, para a produção total, o tempo efetivo em que as impressoras trabalharam foi de 4 horas e A, 15 minutos, B, 25 minutos, C, 35 minutos, D, 45 minutos e 50 minutos. Então, vamos fazer regra de 3 para chegar ao tempo efetivo. Para produzir certa quantidade de produto em 4 horas, então, são necessárias 5 impressoras idênticas, todas elas trabalhando ao mesmo tempo, com a máxima capacidade de impressão. Então, eu vou chamar de produto P, produzido em 4 horas, né? Vou ter o tempo em horas e também vou ter o número de impressoras, que eu vou chamar de sei que as 5 impressoras trabalhando para fazer 100% do produto, 100%, porcentagem, é a mesma coisa que 100 sobre 100, que é a mesma coisa que a unidade. Então, 100% do produto eu vou chamar pela unidade. Eu sei que um produto, 100% do produto, é feito com as 5 impressoras, né? Em 4 horas, trabalhando. Mas no exercício dá que nas primeiras 3 horas de produção foram utilizadas as 5 impressoras, mas na última hora não, depois o restante da produção foi feito com 4 impressoras para fazer o produto final. Então eu vou ter que usar 2 vezes a regra de 3 aqui. Primeiro, uma impressora para fazer o produto inteiro, 100% do produto, eu levo 4 horas. Aí complicou, né? Porque para produzir essa quantidade de produtos em 4 horas são necessárias 5 impressoras 3D idênticas, todas elas trabalhando ao mesmo tempo com a máxima capacidade de impressão. As primeiras 3 horas de produção foram utilizadas as 5 impressoras e após esse tempo somente foi possível utilizar 4 delas nas mesmas condições de produção. Sendo assim, para a produção total, o tempo efetivo que as impressoras trabalharam foi de 4 horas e então, se elas trabalharam durante 4 horas, fazer 100% do produto, as 5 impressoras, né? E eu ainda vou continuar usando 5 impressoras, por isso que eu não preciso botar aqui como é 5 e 5 nas duas situações. Eu quero saber em 3 horas qual é a quantidade de porcentagem do produto que foi feito. Então eu vou pensar primeiro se é uma proporção direta ou indireta. Eu vou indicar do menor para o maior, de 3 para 4 horas. Se eu peguei e diminuir a quantidade de horas, a quantidade do produto que eu consigo fazer, a porcentagem, né, que eu não tenho indicando 100%, vai ser menor. Então aqui também vai diminuir. E aqui então apontando do menor para o maior, vai ficar as duas indicações no mesmo sentido, indicando que elas são diretamente proporcionais. Horas e quantidade de produto produzido, porcentagem.
Então eu vou fazer 1 sobre x é igual a 4 terços. Então, x é 3 quartos. 3 quartos do produto são produzidos em 3 horas, com as 5 impressoras, né? Nas duas situações. Usando as 5 impressoras a 4 horas, produzo 100% do produto. Usando as 5 impressoras a 3 horas, eu produzo 3 quartos do produto. Então, eu vou ver quanto falta para produzir 100%, né? Então, eu subtraio essa fração do 1, que representa 100%. Vai ficar 3. Para ficar o mesmo denominador, vou usar 4 sobre 4 menos 3 sobre 4. Vai ficar 4 menos 3, 1 quarto. Então, faltou produzir 1 quarto. Aí, o que acontece? Já foi 3 horas produzindo, né? Para produzir 3 quartos aqui. E faltou 1 quarto ser produzido. Então, vou usar a regra de 3 de novo. Só que agora as impressoras vai ser importante esse detalhe. Agora eu sei que um produto, 100% produto 4 horas com 5 impressoras. Mas eu vou usar 4 impressoras para saber o tempo para terminar 1 quarto do produto que faltou, né? Então, eu vou analisar primeiro a proporcionalidade de impressora e a quantidade de produto. Sempre apontando para o menor para o maior. Aqui 4 por 5, então. E se eu diminuir o número de impressoras, a quantidade de produto produzido também diminui. Ah, não, é o tempo, né? Se, no caso, eu estou comparando com o tempo, e aí os produtos, digamos que é a mesma quantidade de produto produzido, quando eu comparo com a variável que tem a incógnita. 4. Se eu diminuir o número de impressoras, aumenta o número de tempo para produzir a mesma quantidade de produtos. Então aqui é maior. Então aponto de menor para maior, com uma indicação para um lado e outro para o outro. Então, seguindo, agora eu vou comparar como se fosse a mesma quantidade de impressoras e o produto. Eu diminuí a quantidade de produto produzido com a mesma quantidade de impressoras, né? Então, diminuir a quantidade de produtos produzido, tempo de horas para produzir uma quantidade menor, também vai diminuir. Vou apontar do menor para o maior, né? E aí eu comparo. Diminuir a quantidade de produto para produzir. Eu vou produzir isso em menos horas, com a mesma quantidade de impressora. Então aqui é menor. Então, aponta para cima também. Com isso, cheguei à conclusão que essas duas são inversamente proporcional e essas duas são diretamente proporcional. Então, vou montar a equação. Um lado é incógnita e o outro, então, passar um traço aqui. Aqui, como essas duas são inversamente proporcional, ao invés de botar 5, 4, vou inverter. 4 e 5. E aqui, como são diretamente proporcionais, eu vou manter um em cima e 1 quarto embaixo. Então, o que acontece? Eu posso simplificar esse 4 com esse 4. E aí vai ficar 1 sobre x igual a 1 sobre 5 quartos, que é 5 vezes 1 quarto. Então, x é igual a 5 quartos. Isso aqui é horas, né? 5 quartos de horas. Então, na outra regra de 3, eu vi que 3 horas, com 5 impressoras, né? Trabalhando, né? Tanto por 3 horas, eu consegui fazer 3 quartos do produto. E 1 quarto que faltava foi 5 quartos de horas. Eu produzi 100% do produto. Então, eu vou somar as 3 horas mais
5 quartos de hora. Vou deixar o mesmo denominador aqui. Dá 17 quartos. E aí, só que o exercício pede assim, ó, para fazer efetivamente toda a produção, né, produto inteiro, 100% do produto, as impressoras trabalharam 4 horas e quanto? Aí eu tinha a fração 17 quartos, que é equivalente a quanto, né? Então eu vou, quanto em horas? 17 dividido por 4. Vai dar 4, vai sobrar 1. Botar vírgula. Botar um zero aqui, vai dar 2. Sobra 2. Botar um zero aqui, vai dar 5. Sobra 0. Então, trabalhou 4 horas, 4 horas,25, né? 4 horas mais, eu posso dizer aqui que é 4 horas,25, 4,25 horas. Então, que é equivalente, esse fração de hora, que eu quero saber, que é 4 horas e quanto? Aí eu sei que 4,25 é o equivalente a 25 centésimos. Aqui simplificando, por 25, ficar 4 aqui, vai ficar 1 quarto. 1 quarto de hora. Então, se uma hora tem 60 minutos, então é 1 quarto de 60 minutos. Aí, a quarta parte de 60 minutos é 15. É 15 minutos o valor da resposta. 4 horas e 15 minutos. Por quê? Porque 4,25 horas é equivalente a 4 horas e 15 minutos. E a resposta é esses 15 minutos. 4 horas e 15 minutos. Letra A.